Fala galerinha, vamos para mais uma questão de biologia do Enem de 2009, agora a questão de número 7. Lembrando pessoal, se você vai observar uma tendência natural ao longo das nossas questões. O Enem de 2009, a primeira prova, a primeira aplicada, ela caiu muito em ecologia. Aliás, isso fez criar uma concepção do aluno, às vezes até mesmo dos professores, de que o Enem agora era só ecologia. Mas há de se lembrar, gente, que quando esse Enem ele começou nesse formato a ser utilizado, o INEP ele não tinha um grande banco de questões. E quais eram as questões mais prováveis, mais fáceis de serem montadas com um contexto, com questões de ecologia? Daí porque foram as mais abordadas. Mas não vá você crer ou ficar aí imaginando que agora basta saber o que é ecologia ou basta ler os itens que você vai resolver. Não, as provas hoje elas têm um dinamismo diferente. Mas nada que não precise de nós comentarmos. E mais um aí, ó, questão 7 de 2009 diz assim: nos últimos 60 anos, a população mundial duplicou, enquanto que o consumo de água foi multiplicado por 7. Ó. Duplica a população, mas o consumo de água, vezes 7. Da água existente no planeta, 97% da água salgada, 97% da água salgada, 2% formam geleiras inacessíveis e apenas 1% corresponde o quê? Água doce. Armazenadas em lençóis subterrâneos, rios e lagos. A poluição pela descarga de resíduos municipais e industriais, combinada com a exploração excessiva dos recursos, ameaça o meio ambiente, comprometendo a disponibilidade de água doce para o abastecimento das populações humanas. Se esse ritmo se mantiver, em alguns anos a água potável tornar-se-á um bem extremamente raro e caro. Então, olha, ele fala o quê? Do ciclo hidrológico, que é o ciclo da água, do uso dessa água e de onde se encontra a disponibilidade de água o quê? Potável. É mais uma questão que ela não vai exigir de você aqueles conhecimentos acadêmicos de sala de aula, conceituais, e sim uma análise interpretativa do texto, das situações e da disponibilidade, e usar o bom senso. Usar o bom senso, porque ela é uma questão que mais orienta do que até mesmo questiona. Quer ver? Ó? Considerando o texto, uma proposta viável para conservar o meio ambiente de água doce seria: qual é a proposta viável? Item A: fazer uso exclusivo da água subterrânea, pois ela pouco interfere na quantidade de água dos rios. Não, isso não é o recomendável, né? O que se tem que fazer é um uso correto e um uso sem desperdício daquela água potável que é disponibilizada. Não simplesmente utilizar a água subterrânea. Essa não é a orientação que se tem. B: desviar água dos mares para os rios e lagos. Rapaz, eu não vou nem continuar a leitura dessa, porque é uma proposta sem lógica, né? Desviar água do mar para os rios é uma coisa assim que, até em termos de tecnologia para o procedimento, eu acho que não seria a grande viabilidade. Talvez sim, no futuro, dessalinizar essa água do mar para um uso como água potável. Aí tudo bem, mas da maneira como ele colocou aqui no item B, não é muito coerente, né? O item C: promover a adaptação das populações humanas ao consumo de água do mar. Como é que você faz a população se adaptar ao consumo de água extremamente salina? Não, isso aí geraria desidratação, também não é coerente. Agora, olha o item D como ele é bom senso, como ele é um item que faz você compreender o que deve ser feito, O item D diz assim: reduzir a poluição, uma questão óbvia, gente? E a exploração dos recursos naturais, ao mesmo tempo, otimizar o uso da água potável sem desperdício e aumentar a captação de água de chuva. Então, o que ele está dizendo aí são 3 formas básicas que é de educação populacional com medidas governamentais para que esse recurso que nós temos, que é a água potável, ele não se torne escasso em alguns anos. Evitar a poluição, o uso da água de maneira mais otimizada e, naturalmente, ter uma melhor captação da água das chuvas, porque ela faz parte do ciclo hidrológico e ela poderia ter um destino de uso bem mais significativo. O item é realizar a descarga dos resíduos municipais e industriais diretamente nos mares. Não, isso provocaria eutrofização e não é como se obtém o uso adequado da água. Então, é uma questão de ecologia, é uma questão de recursos hídricos e é uma questão que tem como gabarito o item D. Questão tranquila, né, gente? Fácil, mas está aí resolvida para você. Questão 7, Enem 2009, resposta item D.